Faça parte da família Clube de Arte. Você vai receber mensalmente DVDs e CDs com músicas da coleção O Canto do Brasil Espírita, visualizações terapêuticas da coleção Encontro com Jesus, entrevistas sobre temas atuais, documentários e muito mais. Ligue 0 operadora 21 3017 9800 ou acesse clubedearte.org.br. Clube de Arte, a arte espírita a serviço do bem. O lançamento do Clube de Arte para o mês de abril é o DVD Benfeitores da Humanidade. Este DVD contém documentários sobre Fabiano de Cristo e o médio Peixotinho, e ainda Divaldo Franco respondendo sobre diversos temas. Esta obra é mais um presente do Clube de Arte para o seu coração. Vale a pena conferir. Ligue 0 operadora 21 3017 9800 ou acesse clubedearte.org.br e associe-se. E por apenas R$20 você vai receber o DVD e gratuitamente a assinatura mensal da revista Cultura Espírita. Clube de Arte, a arte espírita a serviço do bem. É nova luz, vem de Jesus Cristo, todo amor é nova luz, vem de Jesus Cristo. Estamos iniciando mais um Despertar Espírita. Aqui você encontra a visão espírita de temas da atualidade e pode meditar conosco e fazer parte de uma rede de vibrações pela sua saúde, pelo seu equilíbrio, de seus amores, pela paz do mundo inteiro. A programação diária da TV Nova Luz, ela está montada para iluminar o seu dia. Durante toda a semana, de 9 da manhã às 16 horas, você acompanha a programação online, como numa TV normal. Nos outros horários, você pode escolher o que deseja assistir, de acordo com o assunto de seu interesse. No site tvnovaluz.com é só acessar o link Acervo Audiovisual. São mais de 400 vídeos, gente, entre musicais, documentários, entrevistas, visualizações terapêuticas e muito mais. Nós vamos estar juntos no Despertar Espírita diário. Nada mais ficar sozinho, não. E sempre com novidades. Obrigada pela sua companhia. Você que nos escuta agora pela Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade 1400 AM, continue conosco. Um beijo no coração de todo mundo. Joana de Ângeles, através da mediunidade de Divaldo Franco, nos diz assim no livro Vida Feliz: somente lobos caem em armadilhas de lobos. Leciona o Evangelho de Jesus. Desse modo, jamais te permitas o espinho da humilhação ou da desonra quando agredido ou malsinado. És o que vives interiormente e não aquilo de que te acusam. Não te tornarás melhor porque estás elogiado, ou ficarás pior porque combatido. Permanece honrado e discreto, sendo tu mesmo, em busca do aprimoramento íntimo. Meus irmãos, nós precisamos cultivar o nosso mundo íntimo, o nosso equilíbrio interior, para que os desafios da vida não tenham poder de nos tirar o equilíbrio. A leitura diária do Evangelho, em poucos minutos, a meditação e a visualização terapêutica, a prática do bem, são recursos fantásticos que vão aos poucos construindo uma paz íntima inabalável. No programa de hoje, nós vamos conversar com Leila Brandão e com Milton Menezes sobre as múltiplas existências. E não perca o musical No Monte, com Joelson Queiroz. Está no ar o Despertar Espírita.
Está aqui conosco Leila Brandão. Ela é parapsicóloga, escritora e expositora espírita. E também está conosco Milton Menezes. Ele é bacharel em psicologia, escritor e expositor espírita. Olha, sejam muito bem-vindos, viu? Gente, que dupla dinâmica que nós fizemos. Obrigada, Yasmin. É uma alegria estar com você na manhã de hoje. Que coisa boa. É um prazer muito grande voltar aqui, né? É há algum tempo que a gente não está junto nas entrevistas, né, Milton? Mas é sempre uma alegria. Esse é um projeto aí bastante interessante. Nós vamos estar colaborando sempre que... Que coisa boa. Para nós é uma alegria, viu, estar com vocês aqui. Gente, olha só. Quando Nicodemos pergunta a Jesus o que precisaria fazer para ganhar o reino dos céus, o mestre lhe explicou que seria necessário nascer de novo. O texto do evangelista nos conta que Nicodemos era um doutor da lei, mas não compreendeu o que Jesus ensinava, porque perguntou como um homem já velho poderia voltar no ventre de sua mãe para nascer uma segunda vez. Até hoje, essa pergunta inquieta o coração de algumas pessoas. Será que na sociedade nós temos fundamentos para compreender a reencarnação? Você já viveu alguma situação que lhe desse a convicção de que já teve outras vidas aqui na Terra ou em outros planetas? Participe, faça a sua pergunta, o seu depoimento, a sua opinião. Vai receber, se você der a sua opinião, você vai receber 2 lindos presentes do Clube de Arte aí no seu lar, gente, sem nenhum custo. Os presentes de hoje vão ser o CD Superando a Depressão, de Milton Menezes, que faz parte da coleção Áudio Entrevista do Clube de Arte, e um exemplar da revista Cultura Espírita com o tema De Kardec aos Nossos Dias. E olha, é muito simples você participar. Você liga para 21 3017 9800. 3017, anota aí, 9800. E você vai ser atendido pelos nossos colaboradores. Ou então você pode entrar no site tvnovaluz.com, no link Fale Conosco. Só você deixar a sua mensagem e a nossa produção vai receber um e-mail que vai ser lido aqui no ar. Gente, vai ser muito bom. Aproveitem a oportunidade. E esse CD do Milton está espetacular. Milton, olha só, eu tenho uma amiga que ela estava fazendo uma viagem no interior da Paraíba e ela estava indo de uma cidadezinha para outra. Estava de táxi, olha só. E aí o taxista disse assim, olha, eu vou botar um CD aqui, porque nós vamos passar mais de 1 hora e vocês vão se deliciar, vocês vão gostar muito, porque é um tema muito interessante. E era o seu CD. No interior da Paraíba. Onde que vão parar as coisas? É impressionante isso, né? Como a gente perde, e na verdade não há esse tipo de controle, mas a gente perde o controle, que quando se lança num projeto como o Clube de Arte, um tema como esse, ele é capaz de alcançar pessoas e situações inimagináveis para a gente. Quando a gente faz, e a gente não tem a noção do alcance que pode ter para as pessoas que sofrem ou que passam por esse tipo de dificuldade, né? Que bom, né? Que de repente aquela 1 hora de viagem pode ter sido Com certeza, ela disse que ela adorou, ela ainda não conhecia esse CD, né? Apesar de já conhecer o trabalho do Clube de Arte, mas ela ainda não tinha esse CD e ficou assim encantada. Então nós ficamos muito felizes com esse serviço, né? Ainda mais que 10% da população hoje sofre o problema da depressão. Não é? É considerado uma doença grave. Então, um CD desse é de uma ajuda inestimável, né? Isso, é de uma valia muito grande, é de uma valia muito grande. Com certeza você vai gostar. Mas, gente, o que nos dá certeza, Leila, que nós já vivemos outras vidas? A reencarnação, para mim, é a chave do sentido da vida. Porque se a vida não tivesse noção de continuidade, a vida não teria o sentido. Né? Acho que a maioria das pessoas, quem diz isso nem sou eu, é o Dr. Rollo May, no seu livro O Homem à Procura de Si Mesmo. Ele diz que o problema da modernidade é a ansiedade e a solidão. E a ansiedade e a solidão, resultado exatamente do não entendimento do sentido da vida. E a reencarnação é a chave para esse sentido. Porque aí você vê que você é herdeiro de você mesmo.
Você não está pagando pelos erros dos seus pais até a terceira geração, até a quarta geração. Você é responsável pelas suas próprias obras. Então, a certeza que a gente tem, que já viveu antes, é porque você traz uma bagagem psíquica intrínseca que não foi dessa existência. Você traz registros de outras existências. Hoje em dia está muito fácil de se provar isso através de regressão de memória, terapia de vidas passadas, porque a reencarnação antigamente era considerada uma hipótese. Hoje em dia não, hoje em dia é tese universitária. E é isso As que eu vou pessoas estão falar. pesquisando sobre a É isso que eu reencarnação. vou perguntar agora. Milton, o que a ciência fala acerca da reencarnação? Na verdade, hoje nós temos no mundo inteiro inúmeras pesquisas que são levadas por vários tipos de cientistas e áreas da ciência, procurando comprovar que a reencarnação é um fenômeno natural. E o interessante disso é que essas pesquisas são desenvolvidas e são levadas a cabo por pessoas que não necessariamente têm qualquer tipo de orientação religiosa. São pessoas que, justamente por observar alguns fenômenos que têm essa indicação muito clara de que a reencarnação é um fenômeno natural, têm se debruçado para poder criar um número de evidências que possa trazer um consenso à ciência, ao conhecimento humano sobre a questão da reencarnação, apesar das inúmeras resistências que a gente tem no próprio meio acadêmico, né? Porque o meio acadêmico e científico, ele reluta muito em considerar essa hipótese, porque ainda é associada a uma ingenuidade do pensamento humano, ou seja, como se seja uma questão só de crença, porque de alguma forma a dificuldade de lidar com a impermanência da vida, com a morte, faz com que algumas pessoas digam que as pessoas acreditam na reencarnação para poder contornar o dilema inevitável da morte. Né? Mas só que nós temos hoje inúmeras linhas de pesquisa, e não só a regressão de memória, o uso da regressão de memória, não só com finalidades terapêuticas, vem sendo colocado também a serviço de pesquisas, onde, a partir de regressões com alguns indivíduos, que regredindo a um determinado contexto, depois é feita toda uma coletânea de dados para ver se aqueles dados obtidos na regressão, eles se comprovam por dados históricos, documentos, informações. Mas mais do que a regressão de memória, uma linha de pesquisa que hoje ganha muito espaço no mundo todo é a combinação de lembranças espontâneas em crianças e marcas de nascença. A combinação dessas duas evidências tem trazido inúmeras pesquisas que vêm sugerindo que a reencarnação seja um fenômeno natural. Ou seja, uma criança que nasce com uma marca de nascença, qualquer, uma mancha, uma deformidade, enfim, e que tem, durante uma determinada época da infância, rememorações, lembranças espontâneas, e começa a referir-se a uma vida anterior. E dizendo que foi fulano de tal, que morava no local tal, e que morreu de uma determinada forma. Muitas vezes essa forma, a causa mortes, tem a ver com a marca de nascença. E esses pesquisadores, então, vão verificar se esses dados são verdadeiros ou se tem algum tipo de fraude, né? Porque aí tem inúmeras hipóteses que poderiam justificar isso. Até a percepção extrasensorial poderia, por um processo de mediunidade, por exemplo, poderia dar uma lembrança parecendo ser verdadeira, mas que era por um outro tipo de via. E eles vão confirmar, então, a existência dessa pessoa, que aquela criança diz ter sido na última encarnação, a causa mortes, confirmando muitas vezes que aquela marca de nascença pode, de fato, ter sido a causadora da morte daquele indivíduo numa reencarnação anterior. E uma coisa muito curiosa nesses casos é que o tempo de intermissão, que a gente chama tecnicamente, ou seja, entre o desencarne e o novo reencarne, ele é muito curto. Parecendo que justamente pela intensidade ou pelo trauma da causa mortes, gera um tipo de marca na estrutura espiritual que se expressa naquela marca de nascença, na deformidade ou na marca. Então, deixa eu ver se eu entendi. Você está colocando que que é comum, quando há um período entre uma vida e outra, curto, o espírito traga e acaba imprimindo no corpo físico novo as marcas do anterior. Principalmente se a causa mortes foi muito traumática, que envolveu não só uma grande questão de dor, mas uma emoção forte, um contexto social significativo que parece que faz com que esse registro ele fique mais cristalizado na estrutura espiritual, que na reencarnação, logo de imediato, ele se expressa de uma forma muito mais contundente no corpo físico. Certo. Leila,
para que a reencarnação? Qual o objetivo da reencarnação? Olha, para explicar a justiça divina, eu imagino, Yasmin, porque você vê os meninos prodígio. Quando você lê a história de Mozart, que aos 5 anos ele já compunha em 12 vozes, te dá uma frustração enorme, que eu fiz 12 anos em conservatório e não saí da Corelise ainda. Pô, como é que pode, né? Por que ele foi agraciado? Como é que Deus faz isso comigo, né? Então, e assim a gente vê as diferenças individuais gritantes, os meninos prodígios. Não tem explicação, a ciência não tem como dizer que ele busca no psiquismo dos ancestrais, que ele traz uma bagagem de não sei da onde, nada disso explica a justiça divina. Aí a reencarnação traz coerência. É claro que ele já aprendeu isso em vidas anteriores e trouxe na sua bagagem muito recente as aquisições que teve no passado. Isso é Mozart, assim como outros grandes talentos que têm aparecido no mundo, crianças, prodígios de toda a natureza. Só a reencarnação pode explicar esse fenômeno. Nada mais pode explicar, pelo menos no meu entendimento. Agora, você que trabalha com terapia de vidas passadas, aquelas pessoas que têm uma tendência natural para o suicídio, pensam no suicídio como porta de saída para qualquer problema, às vezes comezinho, de pouca monta, há uma tendência à depressão. Isso não é só genético, não? Isso também tem algo a ver com a experiência do espírito? Com certeza. Até quando a gente considera a influência genética, a gente não pode deixar de considerar que o espírito, ao reencarnar, o processo da reencarnação, quando ele então vai buscar a reencarnação, e no meu modo de ver, principalmente para o desenvolvimento daquilo que ele precisa enquanto espírito, como você disse no início, na passagem de Jesus, para conhecer o reino dos céus, quer dizer, para você alcançar o máximo de desenvolvimento espiritual, a reencarnação ela vai favorecer isso, ou seja, as experiências necessárias para o seu crescimento espiritual. Daí a necessidade, inclusive, de inúmeros tipos de experiência. Não podemos esquecer que ao reencarnar e em função dessa necessidade, o espírito vai se aproximar inclusive do pai e da mãe necessário a gerar o corpo, ou seja, geneticamente, que tem a melhor predisposição àquilo que ele precisa passar como experiência para o seu crescimento. Então, evidentemente, essas tendências, como você falou, como você cita, de suicídio, depressão, transtornos de ansiedade, comportamentos, de padrões de comportamento que se repetem de uma forma muito automática, impulsos, enfim, eles estão relacionados exatamente a essa tendência a uma repetição de algum tipo de situação que normalmente ele viveu em vida anterior, que ou por ter sido traumática, ou por ter sido muito significativa, ele ainda usa como uma resposta àquelas situações que ele vive na vida atual. É nesse conflito e convivendo com essa dificuldade que ele vai despertar para uma necessidade de mudança. Então, é por isso que na terapia, hoje na terapia regressiva, na terapia de vida passada, a gente busca não apenas a regressão, porque a regressão ou a lembrança do conteúdo de vida passada, por si só, não necessariamente vai trazer essa melhora. O que vai trazer a melhora é exatamente a tomada de consciência desse espírito que está reencarnando, do que ele vem repetindo na sua vida, ao longo, às vezes, de algumas vidas, que é inadequado para as situações da vida atual. No caso do suicídio, por exemplo, é muito comum quando a gente lida com pessoas com esse tipo de problema, que elas já passaram e já utilizaram a via do suicídio como uma tentativa de resolução de problemas, de deixar a vida, e mesmo imaginando que ela tenha passado algumas consequências ruins, espirituais, em função desse tipo de ato, a tendência é ainda repetir aquela via de saída ao invés, por exemplo, do enfrentamento de um problema. Entendi. Então, nós vamos ver muitas dessas nossas reações, das mais simples no nosso dia a dia, as mais complexas e patológicas, ou que levam a um sofrimento maior, ainda uma repetição muito grande desse tipo de conteúdo do passado. Certo. Eu costumo brincar com algumas, quando eu falo sobre isso, eu dizer assim, parece que a gente vem mudando muito ao longo das reencarnações, de corpo. A gente vem mudando de corpo, vem mudando de corpo. Mas o jeito de funcionar continua muito parecido. Então, com as nossas facilidades e desafios, mas tendemos a usar os mesmos recursos anteriores para responder às situações atuais. Esse é o desafio de crescimento, né? É por isso também, Yasmin, só fazendo um adendo aí, enfatizando, que a educação infantil é de extrema importância. Porque os pais têm que observar
a conduta da criança desde pequenininha para ver a tendência para abismo que ela já tem. Algumas crianças já tendem a se isolar, já tendem a ser mais dramáticas, já tendem a chorar muito, não é? Então, os pais podendo observar para canalizar essa tendência, porque ele nasce numa oportunidade de refazer tudo. Aí chega e encontra uma ambiência propícia a manter aqueles mesmos impulsos, então a reencarnação às vezes costuma não dar certo e a individualidade repetindo o mesmo equívoco do passado, porque está ainda no impulso dela, né? Isso aí. Nos registros. Então, nós temos que estar sempre bem atentos. Gente, nós estamos ao vivo para a TV Nova Luz e para a Rádio Rio de Janeiro. E já temos, o pessoal está me falando aqui no ponto, a produção, que nós já temos perguntas de companheiros. Nós temos, vou ler agora, Inês da Freguesia. Ela diz o seguinte: gosto demais do programa, pois é muito claro e objetivo, ensinando a colocar em prática tudo o que aprendemos. Os expositores são muito bons. Bem, não é uma pergunta, mas muito obrigada, querida, pelo seu carinho. Nós ficamos muito felizes, viu? Agora, Terezinha, do Encantado. Ela diz assim: tenho uma convicção que já vivi outras vidas. Às vezes olho para amigas e sinto um carinho enorme que não sei de onde vem, mas imagino, tive um dia claustrofobia e eu tive um sonho que estava no Egito. Me lembro da roupa, das pessoas com quem eu estava. Eu me via cercada por ondas enormes, né? E depois perdi a noção e desencarnei. Depois do sonho, fiquei boa da claustrofobia. Interessante isso, né? Como é que é esse movimento de você muitas vezes lembrar, parece que escoa aquela energia traumática? O que a gente percebe hoje, né, com esses anos de avanço, né, que a terapia, esse tipo de terapia vem ganhando no mundo todo, é que a possibilidade de reviver, não só lembrar, mas de reviver essas situações que trazem ainda no psiquismo, na estrutura espiritual, algum tipo de carga condensada, seja uma carga física, seja uma carga emocional, uma carga mental, a partir do momento, um dos grandes objetivos da regressão é que quando a gente revive isso, ao reviver aquela carga, nós somos capazes de diluir, que é como se na situação original nós não tivéssemos tido condição de viver totalmente aquela carga, aquela situação de tão desestruturante, de tão sofrida, de tão dolorosa que ela era. Então, isso fica como uma carga que, permanecendo inconsciente, enquanto a gente não acessa, ela vai trazendo reações de medo, as fobias, pensamentos invasivos, reações físicas das mais diversas, e a gente não sabe por quê. Quando a gente regride e revive isso, há uma possibilidade de uma catarse, como a gente chama tecnicamente, onde então esse conteúdo é diluído, favorecendo inclusive que a gente possa ter um discernimento. Por exemplo, não adianta chegar para uma pessoa que tem claustrofobia e dizer assim: olha, não tem problema você entrar no elevador, é só um elevador, ele não vai cair. Porque uma coisa é a cabeça, né? Outra coisa é o coração, a emoção. Então, quer dizer, porque não passa pela razão. Então, na hora que ela faz uma regressão e acessa, por exemplo, como essa pessoa, a Terezinha, que fala da claustrofobia e do sonho, ela, ao reviver isso, ela tem a chance de, então, revivendo a situação original, fazer essa catarse. Isso favorece que, então, o fluxo e o funcionamento do psiquismo, ele se harmonize, ele se equilibre. Só que não basta só essa catarse, é preciso justamente entender por que de alguma forma ela estava associada e ligada a essa experiência do Egito e não uma outra da Idade Média, onde de repente ela morreu com uma peste. Tem alguma coisa que ela ainda repete na vida atual que está fazendo esse plug com a vida da claustrofobia. E outra coisa interessante no relato dela é a possibilidade que, através de um sonho, o próprio psiquismo traga uma situação de um flash de vida passada que precisa de uma resolução. Só que nem sempre a vivência num sonho de um flash de vida passada é por si só capaz de promover esse benefício terapêutico. Algumas vezes sim, é bom, né, que isso é o próprio psiquismo buscando o seu equilíbrio, mas algumas vezes a pessoa vai ter dificuldade e vai precisar muitas vezes de um acompanhamento profissional para poder fazer isso em segurança. É por isso que o estudo dos sonhos é muito interessante a gente fazer para ajudar a pessoa a encontrar as respostas de que ela precisa. Vale muito a pena anotar os sonhos. Sempre assim no meu escritório eu converso com as pessoas a respeito disso. O sonho nos ajuda muito, é uma conversa do seu subconsciente com você. No caso dela, foi uma conversa muito esclarecedora, que ela até se curou, não é? Então foi um retorno natural.
E a gente tem muitos sonhos, o subconsciente conversa com a gente o tempo todo e a gente pode, através da explicação ou do entendimento desse sonho, chegar a algumas respostas bem importantes na vida da gente, sem necessariamente fazer a regressão. Porque eu acho que a regressão precisa ter uma especialização para fazer. As pessoas não devem fazer regressão com qualquer pessoa, porque é uma faca de dois gumes. Assim como pode retornar lá e vencer alguns pânicos, alguns problemas, pode-se também dar asa à imaginação das pessoas super exaltadas e correr um risco enorme de brincar de voltar lá no passado, né? Então tem que ser com uma pessoa séria, especializada, como é o Milton Menezes. Isso, com um profissional. Com um profissional. Uhum. É isso mesmo. E Maria Clara nos fala que antes de dormir nós podemos orar pedindo aos espíritos nobres que nos orientem, que nos deem o amparo, a fim de que, semi-libertos do corpo, possamos entrar em contato com essas entidades e também trabalharmos a questão da nossa evolução e os nossos problemas. Tente isso, você vai ver que vai dar certo. Bem, gente, nós vamos para o nosso intervalo. No próximo bloco, você continua participando do nosso programa. E fique com o Joelson Queiroz. Continue conosco. Abrir o coração a essa verdade, conhecer a luz que traz a vida, encontrar a paz, vem que o amor se faz em todos nós, além da compreensão, pegar a estrada e ir, sem hesitar, ao encontro dessa luz. Vem abrir o coração, esquece o passado e saiba que a caridade é o principal na busca da paz. Vem que o amor se faz em todos nós, além da compreensão, pegar a estrada e ir, sem hesitar, ao encontro dessa luz. Faça parte da família Clube de Arte. Você vai receber mensalmente DVDs e CDs com músicas da coleção O Canto do Brasil Espírita, visualizações terapêuticas da coleção Encontro com Jesus, entrevistas sobre temas atuais, documentários e muito mais. Ligue 0 operadora 21 3017 9800 ou acesse clubedearte.org.br. Clube de Arte, a arte espírita a serviço do bem. O lançamento do Clube de Arte para o mês de abril é o DVD Benfeitores da Humanidade. Este DVD contém documentários sobre Fabiano de Cristo e o médio Peixotinho, e ainda Divaldo Franco respondendo sobre diversos temas.
Esta obra é mais um presente do Clube de Arte para o seu coração. Vale a pena conferir. Ligue 0 Operadora 21 3017 9800 ou acesse clubedearte.org.br e associe-se. E por apenas R$20 você vai receber o DVD e gratuitamente a assinatura mensal da revista Cultura Espírita. Clube de Arte, a arte espírita a serviço do bem. Está no ar a Web TV Nova Luz. Diariamente você pode acessar conteúdos que vão iluminar o seu dia. Entrevistas musicais, depoimentos, visualizações terapêuticas, programas com auditório e muito mais. Você participa pelo telefone ou pela internet e recebe brindes produzidos pelos trabalhadores da arte espírita. Acesse tvnovaluz.com e confira nossa grade de programação. Web TV Nova Luz, iluminando o seu dia. Estamos de volta e nós queremos agradecer a você que prestigia os nossos programas e aos associados do Clube de Arte, que mantém a nossa programação, mantém os brindes que nós enviamos não apenas para todos os rincões do Brasil, mas para o mundo. Nós temos 10 países que já recebem, viu gente, os brindes do Clube de Arte. Isso para nós é uma alegria. Nós temos uma companheira da Europa que organizou um encontro sobre o professor Eurípides. E naquele dia ela recebeu, o carteiro chegou com uma caixa com os brindes do Clube de Arte, que era exatamente o DVD sobre a vida e a obra do professor Eurípides Bassanufo. Ela ficou tão emocionada, foi uma emoção para todo mundo. Ela estava reunindo pessoas da Europa. Muito bonito isso. Olha, um beijo no coração de todos os que trabalham no Brasil e no mundo pela divulgação da doutrina espírita, que traz tanto consolo, nos dá tanta força e nos ajuda a compreender os problemas da existência. E olha, nós estamos com 2 depoimentos bonitos aí. Vamos lá. Gilda de Oliveira, do Jardim América, ela diz assim: eu escuto sempre o programa, gosto muito, gostaria de participar. Um abraço enorme na Yasmin, muito obrigada, querida, a todos que estão fazendo parte do programa, obrigada. E a Sayonara, de Ponta da Areia, em Niterói, ela disse que está passando por uma crise de ansiedade, mas infelizmente é algo que ela terá que lidar a longo prazo. Como fazer para que ela se harmonize diante dessa situação? O que você Olha, a ansiedade é um estado de alerta permanente, né? É um estado, o Dr. Rolumei diz que é como se você estivesse no meio da rua e viesse um carro do lado, você não tivesse percebido que vinha um outro do outro lado. E aí você não sabe para que lado pular. Então, a ansiedade é essa adrenalina permanente no corpo. A forma mais correta de trabalhar a ansiedade é a respiração. Ela aprender a respirar, a gente esquece, né, nessas visualizações até que você promove, que ensina a puxar o ar, reter, soltar vagarosamente. Outra vez, fazer um relaxamento, meditação, é uma das formas de começar a corrigir a ansiedade até buscar as respostas de que a pessoa está necessitando. Que a ansiedade é uma necessidade de responder algumas questões que ainda não foram respondidas. Então a pessoa fica eletrizada. E né? Hoje em dia, parece que o mundo está ansioso, é verdade, né? É verdade. A ansiedade, ela, na estrutura dela, na geração dela, a ansiedade, invariavelmente, ela é antecipatória. Ou seja, ou nós estamos reagindo, procurando antecipar alguma coisa que nós desejamos muito, e aí então a gente tem aquela festa, a gente tem um encontro interessante, e a gente fica naquela expectativa de viver logo aquilo de bom, e isso faz com que a gente se projete muito mais para esse futuro do que a expectativa do presente. E a outra antecipação é a de uma coisa ruim. Ou seja, quando de alguma forma, consciente ou inconscientemente, a gente antevê a possibilidade de um problema. E aí nós começamos a estabelecer algumas estratégias que vão refletir no corpo físico, nos sintomas físicos da ansiedade, em estratégias de uma tentativa de lidar com essa aproximação de alguma coisa que seja ruim, que seja negativa ou que a gente de alguma forma tema.
Então, normalmente, é claro que ela não coloca qual é a situação, né? Enfim, e a gente teria aqui pouco tempo para poder responder, mas normalmente é porque, ou consciente ou inconscientemente, a gente está ou numa tentativa de controlar uma determinada situação, procurando prever ou antever todos os passos possíveis para se preparar para as piores situações. E isso faz com que o nosso organismo e o nosso psiquismo entre num alerta para poder, então, por exemplo, prever todas as possibilidades de alternativas para estar preparado para lidar com o pior. Só que na hora que a gente está se preparando para o pior, a gente já está lidando com o pior. E que a gente não sabe necessariamente se vai acontecer. E aí, com isso, nós desenvolvemos e descarregamos no corpo uma pressão psíquica que vai gerar, como uma reação no organismo, do enfrentamento daquele medo, daquele perigo, o enfrentamento daquela dificuldade, fazendo então com que o nosso organismo se reaja como se estivéssemos já diante daquele perigo. E aí vem a falta de sono. Exatamente. Né? O maior problema é que, como na maioria das vezes esse motivo ele não é consciente, a gente não teme alguma coisa que a gente não sabe necessariamente o que é, mas que faz com que a gente reaja dessa forma. Por que hoje, quando você fala, isso é muito comum e está cada vez mais amplo? Porque, de uma certa forma, nós temos uma certa expectativa ilusória de manter um controle sobre a nossa vida. E o que acontece hoje é que nós temos um sem número de informações, situações que a gente tem que lidar, que podem afetar tanto a nossa vida, que a gente fica naquela incerteza em relação ao que pode acontecer conosco, com a nossa vida, com o nosso trabalho, com a nossa família, com a nossa saúde, com a Bolsa de Tóquio, com a Coreia do Norte. Isso gera um tipo de sensação de incerteza que faz com que a gente fique numa apreensão de que, se eu não posso garantir o que vai acontecer, então vai acontecer o pior. Só que isso é tão generalizado e é tão comum que nós passamos então a despertar essas estratégias de ansiedade. Como a gente está falando de reencarnação, você imagina se a gente então tem no nosso psiquismo experiência de vida passada onde a gente procurou ter o controle sobre tudo e no final perdemos a batalha. Onde procuramos preservar nossa família e de repente alguém foi lá, invadiu a casa e matou todo mundo. Quer dizer, essa situação de incerteza de hoje acaba trazendo à tona, no psiquismo de cada um de nós, as nossas experiências onde não tivemos poder, não tivemos controle, onde sofremos algumas coisas muito ruins, fazendo então com que a gente imagine que nós vamos reviver aquela situação. Tudo isso a nível inconsciente, mas gerando o mesmo tipo de efeito, não só psíquico, mas físico. Daí a importância da respiração, porque ajuda pelo menos, e no primeiro momento a nível físico, a trazer algum equilíbrio que possa trazer a condição de equilíbrio. Aliviar um pouco, de mental, né? até. Aliviar as tensões. Pois é, e você pode também visualizar a situação ideal, visualizar muita luz, visualizar Jesus abençoando a situação, as pessoas. Esse é um trabalho no qual você vai colocando a orientação da existência para Deus, e é muito importante isso, né? Muito a importante, oração. porque, Yasmin, nosso mundo é de expiações e provas. Então, todos nós temos que enfrentar no nosso cotidiano desafios que estão além da nossa capacidade, como ele disse, de resolver imediato, até porque a gente não sabe, né? Então, a respiração, aprender a respirar, e tem uma frase que eu gosto muito, que é assim: foi o que deu. Foi o que deu, não deu melhor, porque a gente se cobra muito diante de determinados desafios, você quer fazer o melhor e o seu melhor não adiantou nada. Então você tem que falar, foi o que deu para fazer. E ficar feliz consigo mesmo. Nós estamos aqui repletos de perguntas, gente. Nós temos que caminhar. Vamos ver se a gente consegue fazer algumas. Já temos da Shirley Guimarães Silva, de Inhaúma. Quando reencarnamos, as vidas passadas são esquecidas, ou seja, não nos lembramos de nada do que fomos. Mas por que tem crianças que se lembram? Isso é um fenômeno interessante do processo reencarnatório, porque a reencarnação, muitos têm uma grande confusão em relação a isso. A reencarnação não começa no nascimento, ela começa antes do nascimento, quando o espírito se aproxima daquele núcleo em que ele vai reencarnar. Ali já começam as afinidades, as aproximações, etc. E depois, no nascimento, é uma etapa do processo reencarnatório que também não se encerra ali.
Ou seja, é um primeiro movimento que dá autonomia para aquele ser reencarnante, porque ele deixa de depender fisicamente da mãe, né, no sentido do corte do cordão umbilical, mas o processo de desenvolvimento psicológico daquela criança, conforme ele vai assumindo o corpo, possibilidade de manifestações das funções psicológicas, vai conciliando com o processo da reencarnação. Ou seja, a gente vai reencarnando aos poucos, até o processo na adolescência, onde então se encerra efetivamente a reencarnação. Então, o que a gente observa? Que até os 7, 8 anos, como o espírito está meio encarnado e ainda muito com conteúdo espiritual, a criança tende a acessar com muita facilidade as lembranças de suas experiências anteriores. É por isso que naquele primeiro bloco eu falei sobre as lembranças espontâneas. Normalmente são crianças que até os 7 ou 8 anos se lembram espontaneamente de suas vidas passadas, porque elas têm um acesso muito mais fácil a essas lembranças. Conforme a função de raciocínio, o processo de identificação, a puberdade começando a chegar, ou seja, há um apelo muito grande sensorial, esse processo reencarnatório ele deixa de estar tão ligado às impressões de vida passada e passa a ficar mais encarnado, mais ligado à situação de vida atual. Por isso que normalmente essa criança tende a perder essa facilidade de lembrança, aí por volta de 8, 9 anos ela começa a perder e passa a interagir na vida atual. Mas continua com os impulsos, né? Alguns impulsos permanecem e são acordados muitas vezes, como diz André Luiz, na adolescência, quando a pineal deixa de ser frenadora da sexualidade, aí abre as comportas do subconsciente e vem todas aquelas lembranças em forma de impulso. Então é muito natural quando a gente vê a mãe com o adolescente dizer: nossa, esse menino nem parece meu filho, ele está tão diferente do que eu ensinei, porque são impulsos que vêm de outras jornadas dessa criança. Kardec né? chega a perguntar isso aos espíritos, no Livro dos Espíritos, o que acontece nessa fase para que tenha tantas mudanças tão radicais no jovem e adolescente. Os espíritos respondem a Kardec, é porque nesse momento ele traz definitivamente os seus traços de caráter da sua bagagem. E é por isso que então nós vamos ter esse conflito, né? Daquela criança que às vezes era meiga e dócil e entra numa adolescência, às vezes de muita revolta, trazendo comportamentos que quase que a gente estranha, porque é ali que está se encerrando a reencarnação e trazendo esse resíduo, essa estrutura dos traços de caráter de vida passada. Né? Agora, Leila, qual o sentido de nós nos esquecermos? Isso é uma bênção de Deus, né, Yasmin? Não só, eu acho que fisicamente as vibrações se adensam, então muitos dos registros que precisam de vibrações mais elaboradas se perdem realmente dentro da nossa máquina, né, dentro do nosso psiquismo. Mas também constitui uma bênção. Por que você, já pensou você se recordar dentro da sua família, que aquele seu filho, que você recebeu com tanto carinho, foi o mesmo que no passado brigou muito com você, ou te fez uma maldade, entendeu? Então, o aspecto da reencarnação em família tem a ver com reencontros de dificuldades passadas. Para que a gente vai recordar isso? Então, a sabedoria divina nos coloca iniciando tudo de novo, né? Para recomeçar. Começar de novo, né? Vamos começar, vamos esquecer o que aconteceu, porque às vezes até na própria vida você vê, quando você briga com alguém, aí depois de um desgaste enorme, você fala: gente, vamos botar uma pedra nisso? Vamos esquecer esse negócio? Como se fosse possível, né? Você supera, mas aquilo deixou marcas. Na reencarnação, a possibilidade de não recordar é um benefício muito grande, porque é a oportunidade de reescrever uma história mal escrita. Tem uma questão que é importantíssima nisso, que é assim, o nosso psiquismo ele tem um mecanismo natural de autopreservação. Seria impossível a gente estruturar uma nova personalidade se nós nos lembrássemos simultaneamente das nossas experiências anteriores. Você imagina então uma criança com 4, 5 anos se lembrando não só na questão familiar, que seria já de imediato, eu olho para o meu pai e falo assim: mas meu pai já foi minha mulher. Eu olho para o meu irmão, ele já foi meu inimigo. Eu olho para mim e me lembro que na verdade já morri assim, já matei assado. Seria impossível que uma criança estruturasse o seu processo reencarnatório atual, conseguindo fazer esse recomeço, se ela tivesse com isso muito aflorado. Agora, nós esquecemos os fatos, mas as tendências e os comportamentos vão se expressar, como você bem disse, já os pais observando desde cedo, vão se expressar desde cedo na forma de reação quando é contrariado, na forma de insegurança quando é desafiado para alguma iniciativa. Quer dizer,
Ali estão as necessidades e desafios de desenvolvimento do espírito, mas na estrutura necessária e adequada, e a vida nesse sentido é perfeita, né? Beleza. Porque favorece que esse esquecimento permita, de fato, uma nova experiência, um novo recomeço para o trabalho daqueles conteúdos que ainda precisam ser desenvolvidos. Porque senão nós íamos patinar no mesmo ponto, porque seria impossível, até olhando para o nosso passado, o passado da humanidade, de muitas diferenças, muita violência, muitas desigualdades, seria impossível a gente reestruturar com esperança, por exemplo, uma nova vida. É né? verdade. Então, isso é um grande mecanismo que viabiliza a reencarnação como processo de desenvolvimento do ser espiritual. Eu acho que a partir do momento que a gente entra, né, o que os espíritos chamam da era da regeneração, os espíritos falam que vai ter um momento em que nós vamos nos lembrar naturalmente e com facilidade das nossas experiências anteriores, que vamos ter o equilíbrio necessário para poder identificar o aprendizado que teve em cada uma dessas situações, como elas foram importantes, mas hoje isso ainda é muito desestruturante para nós. Por isso que naturalmente nós temos esse esquecimento que preserva a possibilidade e a oportunidade do crescimento da vida atual. Até porque a gente perde a personalidade a gente perde. Eu achei muito interessante quando eu me aprofundei nesse estudo, foi a partir da minha mãe, quando me apareceu, ela desencarnou, e ela me apareceu e falou: minha filha, presta atenção, que a vida não é bem assim como você diz, não. Aí nós começamos a pesquisar a respeito e você perde a personalidade, você não perde a individualidade, mas a persona você perde. Então isso ficou muito assim, agradável para a gente. Por exemplo, na reunião mediúnica, quando vem um espírito lá dizendo que você fez isso, fez aquilo, eu falei: eu não. Quem fez foi aquela personalidade. Eu sou outra personalidade. Mas isso às vezes agora. fica meio confuso, essa questão da individualidade e da personalidade. Vamos tentar, nós já estamos caminhando para o final do nosso programa, mas eu acho muito importante nós esclarecermos bem essa questão. Personalidade vem do termo persona, e muitos falam da máscara, né? Ou seja, daquilo que... Mas o persona, a palavra persona é o que soa através. Então, a nossa personalidade é a estrutura pela qual nossa individualidade soa e ressoa nessa existência, trazendo os desafios específicos para aquele momento do nosso desenvolvimento. Então, a personalidade é aquela possibilidade parcial da nossa individualidade se expressar numa realidade material como a que nós vivemos. Daí a gente fala do ego, ou seja, nós estruturamos o ego. Tem gente que está querendo se livrar do ego, mas o ego ele é necessário porque ele traz as dificuldades e a materialidade da nossa individualidade que precisa atravessar essa experiência de crescimento. Então, a personalidade são as experiências que nós vivemos em cada reencarnação, mas são formas de expressão da nossa individualidade, que seria a essência espiritual, a individualidade que nós somos. E é essa individualidade que, através das várias personalidades, vai se descobrindo no seu potencial espiritual. Porque senão seria simples, né? A gente desencarnava e então a gente descobria a nossa essência espiritual. Nós estamos descobrindo isso ao longo das nossas diversas reencarnações, né? Elas que estão despertando para os nossos valores, para questões das qualidades, das virtudes, que estão ali latentes em nós. A individualidade tem isso latente. Nós precisamos fazer com que isso se desabroche na nossa vida para sermos seres integrais. Muito lindo. Isso é muito lindo, né, Yasmin? Porque você imagina, a gente desencarna. Então a Leila Brandão, ela é uma só, é única. Nesse ponto você só tem uma vida. Por quê? Numa próxima existência, eu naturalmente vou assumir um outro nome. Às vezes até um outro sexo. Até um outro sexo. Então, nesse sentido, meus irmãos, às vezes as pessoas ficam dizendo assim: eu não gosto da reencarnação, porque a reencarnação a gente já sofre tanto, tem que voltar para sofrer, mas não é bem assim. A reencarnação é linda demais quando você pensa nas múltiplas oportunidades que você tem, você e individualidade. Então, por isso que o Espírito não faz questão de nome nenhum. Quando o mentor ele vai nos dar uma mensagem, ele não se importa se você colocar qualquer outro nome, porque na verdade ele já usou muitos nomes, já tomou consciência que teve muitas personalidades. E assim somos nós também, meus irmãos. Você aí chama José, João, não gosta do seu nome, não tem importância, na próxima você muda de nome. Estou brincando com uma coisa séria. Uma coisa que eu costumo dizer e provocar as pessoas nesse sentido é: imagine que você vai desencarnar daqui a 5 minutos. O que de fato você vai levar? O que de fato você vai levar da sua experiência, da sua vida? O que de fato vai fazer com que você seja lembrado daqui a 1 ano?
Quando a gente começa a pensar assim, a gente vê que sim, tem coisas e aspectos essenciais na vida que muitas vezes a gente não considera. E isso que às vezes dificulta que a gente vá avançando no processo reencarnatório, no despertar dessa dimensão nossa espiritual. Porque ainda, e veja bem, é assim mesmo, porque nós ainda temos uma imaturidade espiritual em relação a encarar a vida e o sentido da vida. Eu tenho dito muito isso, nós estamos obesos de informações, mas nós estamos famintos de sentido. É mesmo. Nós estamos Muito famintos de lindo sentido para a nossa vida. É Então nós verdade. temos informações, temos coisas na nossa vida, preenchemos isso, mas tem um vazio, porque a nossa alma precisa colocar sentido naquilo que a gente faz, naquilo que a gente trabalha, naquilo que a gente faz na nossa vida familiar, no que a gente faz na casa espírita. Buscar esse sentido que vai despertando para uma nova realidade da Até nossa dimensão porque isso espiritual. não vem mastigado para você. Ainda hoje estava falando isso lá no SEMA. Isso não vem mastigado. Por exemplo, qual é o sentido da vida da Leila? Eu vou ler lá no Livro dos Espíritos. Não está escrito lá, Leila, o sentido da sua vida é essa. Não está. Não está escrito para ninguém. Mas é um conjunto de informações que você, através da sua inteligência, da sua meditação, você vai encontrar o sentido da sua existência. Os espíritos trazem dicas para a gente entender isso. Mas a gente tem que fazer um esforço nessa direção, né, Yasmin? Não cai do céu, como a gente pensava antigamente. A salvação é uma construção, a felicidade também. Então a gente tem que correr atrás disso, dessas respostas, com dedicação, estudando. Que a gente está falando aqui de reencarnação, que é uma lei de Deus, a gente está falando brincando. Muita gente gosta de falar, eu fui no passado um gato, eu fui não sei o quê. As pessoas gostam de brincar a respeito da reencarnação. Mas a reencarnação é uma das leis mais lindas e mais profundas de Deus para a nossa vida. É uma bênção a gente saber que não morre nunca. É uma beleza. Gente, olha só, infelizmente o tempo, ele não para. Eu estou encantada. Que dobradinha deliciosa ouvir o Milton Menezes e ouvir a Leila Brandão aqui no nosso programa. Muito obrigada, gente. E eu vou convidar vocês para nós irmos para a nossa visualização. Esse momento nosso de relaxamento, de construção íntima, da paz, da tranquilidade. Eu convido você neste momento, embalado pela música, pelas imagens, a inspirar fundo, a reter o ar por alguns instantes e a expirar. Comece a sentir o ar passando pelas suas narinas, o ar mais frio e o ar mais morno e úmido saindo. Esta é uma técnica que rapidamente acalma o seu corpo e acalma a sua mente. Isso, inspire, retenha o ar, expire. E você pode imaginar e ver com os olhos da sua mente que você está diante de uma grande cascata, com águas feitas de luz. Visualize esta realidade, essa cascata, Jesus ao seu lado. Ele vai conduzir você para este banho de luz. Entre nessas águas luminosas. Sinta essas energias penetrando pelos seus poros a partir da sua cabeça. Visualize estas luzes neutralizando formas de pensamento deletérias, energias negativas que possam ter se acumulado pela mente inexperiente do passado. Sinta essa energia se derramando pelo seu pescoço, neutralizando aí o resultado energético pernicioso de algumas palavras, de algumas expressões perturbadoras. Veja a sua cabeça e o seu pescoço nimbados de luz. E agora, observe a sua mente. Se ela fugir para outros assuntos, identifique isso e retorne e situe a sua consciência, que é o seu instrumento de observação, agora no seu tórax.
Pode ser que aí existam energias acumuladas de medo, de ansiedade, de remorsos, culpas, de ressentimentos. Neste momento, nós vamos rogar a Jesus e ao seu anjo de guarda, que certamente está ao seu lado, aproveitando este momento de paz para neutralizar todo esse que você traz dessa e de outras existências, ativando neste momento a paz, o amor, a tranquilidade. Nós pedimos ao Cristo que abençoe neste momento toda a humanidade, que envolva todo o nosso planeta, trazendo paz, amor, ativando novos níveis de consciência na construção de um mundo melhor. Cuide-se bem e seja feliz.